Muito bem, vamos lá. Nós vamos para o livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo número 15, Anotações Oportunas. Nós tivemos, no nosso último encontro, a oportunidade de conhecer um pouco, sobre essa história de... Deixa eu pegar aqui o título direitinho. Resgate interrompido. Nós acompanhamos aqui a história desse grupo: Ildeu, que era o marido, Marcela, que era a esposa, Roberto, o filho mais jovem, filho mais velho, com 9 anos de idade, Sônia e Márcia, as duas filhas menores. E acrescentando também mais uma personagem, Mara, que era aquela relação extraconjugal de Ildeu. E nós vimos então aqui toda a trama, tratando para nós aqui, trazendo para nós um adiamento da relação que foi programada entre esses espíritos para ajustes do passado, e o Ildeu então envolvido nessa relação. Sim, Diana, esse nosso estudo ficará gravado e depois disponibilizado no nosso grupo no Facebook, tá? Esse é o problema. Então terá que ingressar lá no nosso grupo, Depois, se vocês puderem colocar o link aí na área de texto, aí ela acessa direitinho, tá bom? Bom trabalho para você. Então, Ildeu, envolvido nessa relação extraconjugal, acabou optando em sair de casa, comprometendo-se mais ainda com o passado, já que ele já tinha esse envolvimento negativo pelo fato de ter cometido um assassinato, pelo fato de ter criado ali uma série de situações. Se tornou, na verdade, o epicentro dessa ligação negativa entre todos, Obrigado, Dudu. Vimos aqui então no final desse capítulo André Luiz então perguntando, isso quer dizer, perguntando, daí depois o Silas aqui esclarecendo, isso quer dizer que se Ildeu mais tarde desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo da esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhes reserva. Então, mostrando para nós aquilo que nós conversamos, que muitas vezes numa relação conflituosa dentro de uma família, alguns indivíduos dessa família conseguem se elevar superando suas provas, superando suas dificuldades, enquanto outros ficam estacionários. Para que eles possam se reencontrar, então, há a necessidade da elevação daquele que ficou. Mas para isso, então, ele vai viver num ambiente propício que ele mesmo criou. Bom dia, Jane. Meu Deus, clamou Hilário triste. Quanto tempo, então, para uma empresa dessas? E quanta dificuldade para o reencontro, se os entes queridos não se dispuserem a esperar. Sim, confirmou Silas. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. A cada um segundo suas obras, ensinou o divino orientador, e ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Eu e Hilário, profundamente tocados pela lição, calamo-nos confundidos para orar e pensar. Entrando agora aqui no próximo capítulo, dando sequência já nesse mesmo assunto, anotações oportunas. Diz aqui para nós então: os problemas do lar de Ildeu ofereciam-nos ensanchas para preciosos estudos no terreno puro da alma. Em razão disso, de volta à mansão em companhia do assistente, valíamos do tempo para buscar-lhe a opinião clara e sensata acerca de momentos as questões que nos enfervilhavam a mente. Hilário foi o primeiro a quebrar a longa pausa, indagando: meu caro Silas, não temos ali, no caso de Roberto e Marcela, um quadro autêntico do chamado complexo de Édipo, que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil? Então, só para a gente poder contextualizar, nós lembramos que Marcela e Ildeu eram casados. Roberto era o filho mais velho de 9 anos. No passado,
Marcela e Roberto tinham uma relação afetiva. E o Deu, então, acabou interferindo, né, provocando inclusive até a morte mesmo de Roberto, né? Então, nessa nova encarnação, Roberto volta como filho. Daí então a pergunta de Hilário a respeito do complexo de Édipo. É aquele caso, né, em que o filho sente ali, né, tem um sentimento profundo pela mãe, e aí então é chamado de complexo de Édipo, e nós temos o complexo de Eletra, né, que é o contrário, quando a filha tem uma relação muito estreita com o pai, né? Então aqui o que está sendo perguntado por Hilário é exatamente se essa relação do passado teria ali então o quadro autêntico de complexo de Édipo. Nosso amigo sorriu e obtemperou. O grande médico austríaco poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito se houvesse descerrado uma porta aos estudos da lei de reencarnação. Infelizmente, porém, atento à pragmática científica, não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo fisiológico, rigidamente considerado, imobilizando-se por isso nas zonas obscuras da inconsciência, em que o eu enclausura as experiências que realiza, automatizando os próprios impulsos. Antes de trazer a explicação aqui do caso propriamente dito, essa colocação então aqui de Silas traz para nós uma linha de pensamento bastante interessante, porque nós vemos hoje, né, tanto estudando especialmente esses casos do psiquismo, né, tanto a psiquiatria como a psicologia, são hoje duas ciências que ficam muito focadas no presente do indivíduo. Portanto, então, todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, né, ficam muito ligados apenas às experiências atuais, portanto, bastante limitadas. Como é colocado aqui por Silas, Freud na sua época, né, lembrando que Freud, aqui nesse comentário que ele faz, diz respeito ao Freud encarnado, não ao Freud desencarnado. Né, porque depois da sua desencarnação, certamente, né, já teve ali a sua evolução, inclusive teve até um comentário do Divaldo que disse que Joana de Ângeles fazia cursos sobre psicologia com o próprio Freud, né? Então, mas aqui é o Freud cientista, o Freud pai da psicanálise, quando encarnado, né? Então, é mostrado para nós aqui exatamente essa limitação, onde nós vemos várias das nossas ciências, agora não apenas... Pois é, soldado, né? Bom dia. Então, não apenas as ciências do psiquismo, né, no caso a psiquiatria e a psicologia, como a própria medicina, por exemplo, quando nós começamos a observar que essas ciências se baseiam apenas na atualidade. Então, a própria medicina, que é o caso que eu citei, nós podemos ver as doenças que são analisadas como sendo ali uma deformidade, uma deficiência genética, como pode ser ali um acaso da natureza, mas sem considerar a lei de causa e efeito que afeta a todos, trazendo para o presente essas limitações físicas, essas situações de experiências dolorosas relacionadas com o passado. E ao mesmo tempo também já projetando para o futuro as consequências de tudo aquilo que o indivíduo vive, né? Bom dia, Eve. Então aqui, como ele coloca para nós, na psiquiatria em especial, ele acaba então, diz aqui, mais uma vez para nós, né, poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito se houvesse descerrado uma porta aos estudos da lei de reencarnação. Então nós que somos estudantes da doutrina espírita já temos então esse entendimento ao analisarmos um quadro familiar, onde nós temos ali relações afetivas, relações conflituosas, distúrbios do psiquismo por causa dessa relação, nós sabemos que não é simplesmente uma situação ocasional do presente que gera tudo aquilo, mas a própria família foi planejada a partir das experiências anteriores. Quando as nossas ciências começarem então a olhar transcendendo as barreiras do nosso presente, nós teremos ali então uma revolução nos métodos terapêuticos que serão usados, porque entenderemos os indivíduos, né, em toda a sua complexidade como um ser imortal, e não apenas um indivíduo encarnado vivendo aquele momento. Então isso é importante para nós, esse comentário, porque diz respeito a tudo aquilo que nós vemos hoje. A própria ideia hoje de uma pandemia no nosso planeta, de pensarmos, por exemplo, sobre uma situação
que por acaso houve a proliferação de um vírus que acabou atingindo muitas comunidades e tudo mais, se nós não levarmos em consideração a imortalidade do espírito e vemos também ali as experiências coletivas que essa comunidade vem vivendo, nós simplesmente vamos achar que aqueles que estão vivos por acaso, e aqueles que desencarnaram por acaso. Aquelas comunidades mais afetadas foram afetadas por acaso, e aquelas menos afetadas foram também menos afetadas por acaso. Então, quer dizer, o acaso que acaba ditando o destino do nosso planeta. E nós, então, entendendo a imortalidade do espírito e a regência por uma inteligência suprema, aí então nós entendemos que não é o acaso que dita tudo, mas tudo tem uma razão de ser, embora hoje desconhecida para a nossa sociedade terrena. Muito bem, seguindo esse raciocínio, continuamos aqui então agora tratando do caso objetivamente. Marcela e Roberto, nesse caso mãe e filho no presente, mas que foram amantes no passado, né? Marcela e Roberto não poderiam trair, na condição de mãe e filho, as simpatias cerradas do pretérito ao presente, tanto quanto Ildeu, Sônia e Márcia não conseguiriam fugir à predileção que os ligava desde o passado. Aí, então nós lembramos, né, que Ildeu, que é o pai, Sônia e Márcia, que são as duas crianças, esses três então estiveram envolvidos no passado, onde Ildeu envolvendo Sônia, que era uma jovem, e depois a Márcia, que era a irmã mais jovem da Sônia, que acabou depois também sendo envolvida naquele laço não apenas afetivo, mas naquela atração sexual entre todos eles, levando essas duas jovens à prostituição, como nós vimos. No presente então vem como pai e as duas filhas. Então tanto a relação entre Marcela e o filho, pelo fato de terem esse resíduo daquele sentimento do passado, como também Ildeu, Sônia e Márcia, que também trazem esse resíduo do passado, se juntam hoje no presente. E aí então nós temos uma relação bastante interessante, porque Ildeu acaba ainda mantendo nesse resíduo afetivo, né, nesse resíduo de sentimento, uma antipatia por Roberto, que era o seu oponente no passado. Então vemos assim a situação cruzada que acabou criando, né? E claro, gera um pouco de confusão tudo isso para quem não acompanhou o capítulo anterior, né? Porque nós estamos falando de situação já estudada aqui. E diz assim para nós então: o problema é de afinidade em sua estrutura essencial. Afinidade com dívidas exigindo resgate. Então não é apenas afinidade, é uma afinidade com dívidas. Lembrei-me então dos exageros que podemos atribuir à teoria da libido, a energia através da qual, segundo a escola de Freud, o instinto sexual se revela na mente, e tecia alguns comentários alusivos ao assunto, detendo-me de maneira especial na amnésia infantil, a que o famoso cientista empresta a maior importância para explicar as operações do inconsciente. Bom dia, Landão. Beijo, amigo. Silas Atencioso completou sem hesitar. Bastaria compreender, na encarnação terrestre, um espírito usando um corpo para entender que as amnésias decorrem naturalmente da inadaptação temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Na infância, o ego, em processo de materialização, externará reminiscências e opiniões, simpatias e desafetos através de manifestações instintivas a lhe entremostrarem o passado, do qual mal se lembrará no futuro próximo, de vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento, máquina essa que deverá servi-lo, tão só por algum tempo e para determinados fins, ocorrendo idêntica situação na idade provecta, quando as palavras como que se desprendem dos quadros da memória, traduzindo alterações do órgão do pensamento modificado por desgaste. E a tese da libido como fonte sexual características em todos os viventes? Insisti curioso. Bom, aqui voltando então um pouco, o que nós encontramos aqui quando foi perguntado no alto a respeito da libido, dizendo para nós aqui, deixa eu pegar,
essa energia através da qual, segundo a escola de Freud, um instinto sexual se revela na mente. Então Freud, ele, na sua teoria, muitos dos conflitos, muitas das relações que nós temos hoje estavam relacionadas com a energia sexual. Essa era uma visão que ele tinha na sua época. E depois aqui, então, como Freud dizia que a energia sexual brota apenas da mente, então nós vamos estudar não apenas a mente do presente, mas também estudando a mente do passado a partir do comportamento que o indivíduo tinha. Então ele diz assim, né? Basta compreender a encarnação terrestre de um espírito usando um corpo para entender que as amnésias decorrem naturalmente da inadaptação temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Aqui nesse trecho ele fala sobre o esquecimento do passado, né? Então, estando encarnado, o esquecimento do passado é uma parte dessa lei natural. Mas como nós já lembramos várias vezes, nós podemos nos esquecer dos fatos, mas não nos esquecemos das impressões. Então esse é um detalhe que eu sempre reforço, porque é bastante comum a gente imaginar que o esquecimento do passado faz com que nós zeremos completamente a nossa mente, zeremos completamente a nossa consciência para começar uma encarnação nova completamente livre. E na verdade não. Na verdade nós trazemos essas impressões que se revelam através de tendências, através de habilidades, através de conflitos, temores, sentimentos depressivos, comportamentos desequilibrados, virtudes também que foram construídas, né? Enfim, nós encontramos ali vários caracteres do passado que se manifestam no presente. Então, nós não nos lembramos dos fatos, mas as impressões ficam. A Didima lembrou, né? É só refletirmos um pouquinho sobre nós mesmos e as impressões se apresentam vivas e fortes, né? É aquela história, né, Didima? Muitas pessoas dizem assim, eu queria fazer uma regressão de memória para saber quem eu fui no passado. Então, na verdade, assim, a curiosidade vem em torno, né, do cenário, da personagem, de alguns fatos que aconteceram, mas basta fazer uma sondagem dentro da sua própria intimidade que já vai saber exatamente que tipo de indivíduo ele foi, independente das experiências que ele vivenciou. E aí então ele vai conseguir compreender quais são as suas tendências, as suas dificuldades, as suas virtudes, enfim, é capaz de fazer uma autoanálise com bastante facilidade. Bom dia, embaixador. Depois ele continua para nós aqui também, deixa eu ver, a Jane colocou, né, seria uma comunhão esvaziada de todos os desafios da personalidade. Isso foi comunhão no nível da alma, né? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Eu não entendi sua pergunta, Jane. Comunhão esvaziada em todos os desafios da personalidade? Você diz respeito a essa comunhão na relação de todos os indivíduos, todos se juntando novamente? Me explica melhor aí. Deixa eu ver. Quando essa mudança começou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu entendi o que você colocou. Iniciando uma nova jornada, se nós tirarmos, por exemplo, os caracteres da personalidade, né, porque quando nós falamos em personalidade, nós falamos sobre os seus atributos intelectuais, sobre os seus atributos psíquicos, né? Então, nesse caso, quando ele é esvaziado, na verdade, vamos dizer assim que os fatos acabam sendo apagados, exatamente porque traria para nós, né, diversas dificuldades de relação, como por exemplo, lembrarmos dos fatos intensificando culpas, intensificando medos, trazendo para nós ali sentimentos de antipatia ou simpatia que poderia dificultar nesse caso, né, o início de uma nova jornada terrena, né? Então nesse caso teríamos assim esse esquecimento, mas acaba ficando, né, como eu comentei com vocês, o resíduo psíquico que o indivíduo traz lá da sua encarnação anterior. Na verdade nem o resíduo, na verdade ele traz ali o seu psiquismo na sua integridade, porque ele começa a viver então uma nova experiência, embora tendo ali a oportunidade de um recomeço, mas ele não muda quem ele é. Então é até mesmo, né, essa ideia que a gente sempre costuma ouvir de pessoas que falam, né, eu queria saber qual foi
O que eu fui na vida passada. Essa é uma expressão que eu costumo falar para vocês, que ela é bastante equivocada, porque na verdade quem eu fui no passado fui eu mesmo. Então, o que tipo de experiência eu vivi no passado, né? Qual foi exatamente a experiência que eu vivi naquela existência? Mas exatamente a vida continua a mesma, porque a vida é única. O indivíduo então vai passando por todas essas transformações a partir das experiências que ele vai vivenciando. Então, ele guarda as suas conquistas nesses atributos, tanto psíquicos como intelectuais, e também os atributos morais. Isso faz parte ali da sua personalidade, ele vai desenvolvendo. Mas cada experiência, cada cenário, cada relação, cada fato que ele vai vivendo, ou conjunto de fatos, isso sim vai se transformando de acordo com as suas necessidades. Não sei se era exatamente isso que você tinha comentado, né? E avançando um pouquinho mais, vamos lá. Aqui ele fala, na infância o ego, em processo de materialização, externará reminiscências. Observem então, né, que na infância esse ego, ou seja, parte do nosso psiquismo, nesse processo de materialização, porque na verdade nós começamos assim, como já foi comentado aqui nos próprios livros de André Luiz, o espírito se vincula ao corpo físico e somente ali a partir dos 7 anos de idade é quando existe ali essa completa conexão entre espírito e corpo. Então, nesse momento, nessa parte da infância, ou até mesmo antes, a gente começa a perceber que o espírito, então, que a criança começa a manifestar. É uma criança mais dócil, é uma criança mais agressiva, é uma criança que tem ali simpatia por algum ente querido, ou uma antipatia. Então nós vemos assim que começa exatamente nesse momento, ele vai começar a externar essas reminiscências. E através de manifestações instintivas, ali entremostrarem o passado, do qual se lembrará no futuro próximo, de vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento. Máquina essa que deverá servi-lo tão só por algum tempo e para determinados fins, ocorrendo idêntica situação na idade provecta, quando as palavras como que se desprendem dos quadros da memória, traduzindo alterações do órgão do pensamento modificado por desgaste. Então, na verdade, ele vai começando então a manifestar essa personalidade com mais forte, com mais força, né, de uma forma mais marcante, conforme então o corpo físico vai amadurecendo e o cérebro vai se desenvolvendo também. Dudu colocou, trazemos nessa vida atual, nessa existência atual, né, as tendências do pretérito. As informações são arquivadas e soltas aos poucos, conforme vai vivendo aquilo que foi passado, né? Então, aos poucos que a gente vai então aprofundando o nosso psiquismo, acessando esse nosso arquivo mental. E isso é necessário para o ajuste ou reajuste de sentimentos. O Flávio colocou exatamente, né, Flávio? Porque do contrário, se nós pensarmos assim que a cada encarnação nós temos ali a nossa personalidade zerada, né, qual o sentido do resgate para o aprimoramento do espírito? Então, na verdade, ele vai ter sempre que ter uma relação com o passado, trazer do passado as suas deficiências e as suas virtudes, seja para intensificação no caso das virtudes, seja para uma correção no caso das imperfeições. Então, é sempre uma continuidade, é um trabalho de continuidade que vai se alternando tanto no plano físico como no plano espiritual, em cada plano tendo ali um conjunto de experiências que o espírito vai viver. Deixa eu ver aqui, Dudu colocou que chamamos de subconsciente perispiritual, né? Então, onde ficam armazenadas aquelas informações. Chaconete colocou, né, até hoje não sei quais tendências de meu espírito, né? Algumas vezes, Chaconete, a gente pensa que essas tendências são muito marcantes, né? Então, na verdade, muitas vezes se dão de uma forma sutil. Analisar, por exemplo, né, como você conduz sua vida, como você conduz seus relacionamentos, quais são as buscas que você tem na sua vida em termos de aprimoramento profissional, em termos de aprimoramento cultural, espiritual. Então, na verdade, assim, muitas vezes não se marca, quando a gente pega, por exemplo, alguém que traz ali uma tendência que é muito marcante, no caso da agressividade, algum tipo de vício, algum tipo de comportamento. Então já é fácil saber que essa tendência veio do passado.
Se nós não temos uma tendência, principalmente uma tendência negativa que se destaque, nós podemos nos dar como felizes, né? Porque nós não temos aquilo que marca de uma forma tão negativa assim a nossa personalidade. Então nós temos assim esse conjunto, essa mistura de elementos que formam aquilo que nós somos hoje. Então nós podemos identificar assim de uma forma sutil. Então há aqueles, por exemplo, que gostam de estudar, há aqueles que gostam de determinado tipo de trabalho, há aqueles que gostam, por exemplo, de fazer um trabalho caritativo, que buscam ali uma filosofia mais espiritualizada, uma filosofia mais espiritualista, né? Então isso tudo é uma continuidade daquilo que ele trouxe no passado. Mas felizmente não é algo que marca tanto assim. Claro que tem para uns, né, nós lembramos que existem ali também as marcas que são bastante positivas. Pensarmos uma criança que desde o início trazia ali, né, uma generosidade marcante na personalidade, já mostra que isso o espírito então já tinha bem desenvolvido lá na sua existência anterior. Então, assim, de um modo geral, nós trazemos tudo isso de uma forma muito misturada que não necessariamente se destaca, nem positivamente nem negativamente. A tendência é fazer com que as tendências negativas acabem se destacando, porque nós não somos ainda espíritos tão desenvolvidos, mas nós podemos pensar assim, se eu não tenho tendências tão negativas assim que se destacam, então é porque eu consegui equilibrar tudo aquilo, né, que me forma, que forma a minha personalidade atual. Então já é algo positivo, não vejamos isso como algo negativo. O Soldado colocou aqui também, né, experiências que nos enriquecem, né, os que gostam de uma doutrina filosófica, por exemplo. Né. Dudu colocou, né, são aprendizados que vão se somando a cada vida terrena, né, até se formar o todo. E essas tendências são relativas ao modo de cada livre-arbítrio. Né, então cada indivíduo vai agindo ali e também demonstrando já, exteriorizando as marcas da sua personalidade. Então foi perguntado aqui depois, né? O André Luiz colocou, né? E a tese da libido como fome sexual característica em todos os viventes? Insisti curioso. Freud, considerou Silas, deve ser louvado pelo desassombro com que empreendeu a viagem aos mais recônditos labirintos da alma humana, para descobrir as chagas do sentimento e a diagnosticá-la com o discernimento possível. Entretanto, não pode ser rigorosamente aprovado, quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas. Então, mais uma vez, né, não dá para a gente colocar, se você tem um conflito íntimo, se você tem ali determinados sentimentos, né, relações com algumas pessoas, não dá para dizer que tudo isso está relacionado com a sexualidade, com essas sensações eróticas. Confiou-se o assistente a ligeira pausa e prosseguiu. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, prendendo-se ou perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas, inamovíveis. Não podemos, dessa forma, limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o Sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Examinado como força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque, então, expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio, no plano químico, formando a água de que se alimenta a natureza. O movimento harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. E a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente, com vistas à divina ressurreição, não será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor da sublimação?
O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido, por ser de substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa, desse modo, não uma energia fixa da natureza trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza e em que evolve, aprimorando a si mesma. Apreciemo-la, assim, como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente adicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Muito bem, bom dia, Alexandre. Muito bem, aqui quando nós falamos então sobre a energia sexual, esse é um tema que é bastante explorado dentro da própria doutrina, isso porque o resultado do uso desequilibrado da energia sexual traz para nós muitas dificuldades a título de expiação, pelo fato de gerar em nós um desequilíbrio muito profundo. Então, nós temos muitas explicações, falando, por exemplo, sobre a sublimidade da sexualidade, ou a sublimidade das energias sexuais, como força de atração. O próprio Emmanuel, no livro Vida e Sexo, também psicografado pelo Chico, fala exatamente que o sexo, na verdade, ele se torna para nós não apenas uma força reprodutiva, mas ele se torna para nós também uma forma de expressão do amor, desde que ele se encontre num nível equilibrado. Mas enquanto ele não atinge esse equilíbrio, ele vai então nos direcionando nos nossos comportamentos aqui no mundo físico e também no mundo espiritual, e que vai interferindo nas nossas relações afetivas. Então, gerando para nós muitas vezes uma atração desequilibrada e as consequências dessa atração gerando em nós lesões afetivas que vão depois nos conectar uns com os outros, fazendo com que nós levemos para existências futuras relações conflituosas geradas no passado por causa disso. Tanto que nós temos uma tendência natural das pessoas se aproximarem por uma atração física para depois começar a desenvolver os sentimentos afetivos, os elementos afetivos. E é então, enquanto nós não começamos pelo afeto e usamos então a sexualidade, ou as forças sexuais para intensificar esses sentimentos afetivos, para depurá-lo e para aprofundá-lo também, nós fazemos o contrário. Começamos pela atração e depois nós vemos no que vai dar essa relação a partir do desenvolvimento dos sentimentos. Só que a sexualidade ela traz para nós um comprometimento muito profundo logo de início, sem que o nosso psiquismo esteja devidamente preparado para isso. Então, como é colocado para nós, do modo como nós vemos hoje, ele seria, como foi colocado aqui de exemplo por Silas, estudar o Sol a partir de um pequeno facho de luz que entra num buraco do telhado. Aí nós estamos analisando aquele pequeno facho para poder estudar a grande complexidade do Sol. E a mesma coisa acontece também com as energias sexuais, que elas começam, como a gente sempre já observa de um modo muito natural, quando nós vemos a sexualidade nos próprios animais, que é uma força instintiva, onde os animais se procuram, onde os animais ali exalam hormônios, onde existe ali uma força reprodutiva e tudo mais. Mas quando nós chegamos então aqui na condição humana, e nós já estudamos sobre isso também, lembrando que não existem sentimentos que simplesmente nasçam na condição humana. Todas as condições, todos os atributos, todos os sentimentos, eles vão se desenvolvendo dos reinos inferiores para chegar nos reinos superiores. Nesse caso, falando do reino humano como sendo um reino superior. E por mais imperfeito que ele seja, exatamente por ser movido ainda por uma força instintiva, ele tem a tendência a se depurar, tem a tendência a se tornar cada vez mais elevado, fazendo então com que toda a potencialidade do espírito se manifeste através dessa energia. Porque até mesmo no plano espiritual, abraço Alexandre, que até mesmo no plano espiritual, as energias sexuais também são mobilizadas com grande intensidade. Só que de uma forma que nós ainda desconhecemos, exatamente porque para nós as energias sexuais se encontram ainda fixas no campo muito físico, muito material. E no plano espiritual ele tem uma ação diferente, naturalmente, no plano espiritual superior.
Porque no plano espiritual ou nos planos inferiores, eles são bastante semelhantes àqueles que nós temos aqui. Pelo menos a qualidade da energia, não necessariamente no comportamento. Por isso, então, é colocado para nós que essa energia sexual não é uma energia fixa da natureza, trabalhando na alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza. Que é bem interessante, né? Que evolve, aprimorando a si mesma. Então, quer dizer, isso é parte nossa, é um atributo nosso, não é simplesmente uma força instintiva, é através do instinto que ela vai se manifestando, mas é um potencial nosso. Deixa eu ver o que vocês colocaram. O Dudu colocou, né, como diz Joana, né, temos que diluir esse processo mental para que não se perturbe as energias genésicas do campo espiritual, né? Então, é um processo difícil, é um processo longo, mas ele naturalmente acontece pela própria força da natureza. Havia uma frase antigamente, quando entre um casal não havia amor, falava-se que o amor se constrói com o tempo, né? Infelizmente, na verdade, não é nem algo do passado, né? É do presente também, né, soldado? Quer ver que as pessoas se aproximam pela atração e elas esperam que os sentimentos então vão se desenvolvendo. E aí, então, por causa dessa paixão inicial, tem até uma colocação feita pelo Richard Simonetti a respeito do Chico, quando uma jovem perguntou para o Chico, né, para falar qual a diferença entre paixão e amor. E o Chico colocou, né, minha filha, o amor é aquela comidinha fresca, aquela roupinha passada, aquela casa bem arrumada, aquela coisa bem tranquila, né? E a paixão é um prédio pegando fogo. Então, na verdade, nós somos movidos ainda por essas paixões, por essas energias mais intensas, para depois, então, nós começarmos a construir essas energias mais equilibradas. Então, nós fazemos, na verdade, um caminho inverso, exatamente porque os sentimentos instintivos são muito poderosos em nós. E por ser muito poderosos, nós não temos ainda uma capacidade de controle. E a energia sexual, de um modo geral, a gente lembra que ela não tem apenas uma finalidade de atrair pessoas, de reprodução. Os espíritos dizem que essa energia sexual ela tem uma capacidade, uma força criativa muito forte dentro de nós, que nós não sabemos ainda interpretar, não sabemos ainda compreender. Então nós vemos até mesmo, né, que a apatia, a imobilidade de um indivíduo diz respeito exatamente a esse desequilíbrio dessas energias. Então ela tem funções que nós ainda sequer compreendemos. Porque para nós a energia sexual diz respeito exclusivamente ao sexo. E não à grande potencialidade mobilizadora do espírito. Isso para nós ainda é um grande enigma. A Dídima colocou para nós, né, haja complexidade para se descobrir e ampliar a nossa visão, ainda tão pequena no campo emocional, em especial o sexo, né? Dudu colocou, né, o chakra genésico é estruturalmente prejudicado com isso tudo que você colocou agora na sua palavra, né? E a mente não se dilui disso. E a mente, se não dilui isso, a parte afetiva é totalmente prejudicada. E de fato, realmente o é. Né, uma energia baseada apenas na atração, certamente, né, uma relação baseada apenas na atração, ela tende naturalmente a falência, a própria implosão, a autodestruição. Porque a partir do momento em que essa energia acaba se transformando, e ela vai se transformar, porque a gente lembra que a natureza ainda traz para nós esse impulso para aproximar as pessoas, né? Mas a tendência é sempre ela entrar naquele equilíbrio. Mas quando ela entra no equilíbrio, se você não conseguiu construir sentimentos sólidos, sentimentos mais profundos, continuará a viver na superficialidade. E nenhuma relação a longo prazo consegue viver na superficialidade. Pois exatamente por isso, né? O corpo vai envelhecendo, a beleza se vai, essas energias vão se tornando menos intensas, e aí então vai sobrar aquilo que foi construído no campo mais profundo. Se não houve construção nenhuma, aí então as coisas simplesmente se dissipam. Dudu colocou, né, o gasto energético só do pensamento em relação à sexualidade é enorme com relação aos chakras, perturbando tudo o que haja com relação a esse proposto, né, o sexo desvairado, seja em pensamento ou não, né? Então, de qualquer forma, ele vai gerando esse desequilíbrio.
Jane colocou, estou te entendendo, mas a comunicação psíquica e a comunicação espiritual são iguais? Porque já li que a comunhão do espírito é situada num nível mais elevado do que no nível da interpretação psíquica ou da percepção extrasensorial, e que ambos os métodos serão estudados e que a inspiração será a mais elevada, meditação, contato com o centro profundo do homem. Acho que hoje estou desequilibrada, né? São muitos vírus, né? Quando a gente coloca, Jane, o psiquismo do indivíduo, ele acaba sendo influenciado principalmente pelos estímulos que ele recebe. Então, quando nós estamos encarnados, nós vivemos aqui em relacionamentos com outras pessoas, em situações que nós estamos vivendo, e nosso psiquismo vai sendo construído em cima disso, e é através do psiquismo que nós vamos manifestando a nossa personalidade. Agora, quando nós falamos no elemento espiritual, aí então ele é muito mais profundo. Então a gente pode colocar assim, que em primeiro plano nós colocamos esse elemento espiritual. Em segundo plano, que é aquele que se manifesta na matéria, é o nosso psiquismo. Então um é dependente do outro. Porque o nosso psiquismo não é apenas... por isso que é colocado, vamos lembrar assim, a estrutura do homem integral, conforme Joana de Ângeles traz para nós temos então o homem em 4 aspectos que nós podemos colocar, como eu já comentei com vocês, 5 aspectos diferentes. Então é o aspecto biológico, social, psíquico, espiritual e o espírita. Lógico é o corpo físico, e certamente nós lembramos que a matéria exerce uma grande influência sobre o espírito. Não porque a carne seja fraca e a carne determina a forma como o espírito age, mas é que a matéria, nos colocando em contato com o mundo material, gera em nós limitações, gera em nós ali dores, gera em nós restrições, ou então possibilidades que vão certamente ali influenciar no nosso psiquismo. Depois nós temos o nosso próprio psiquismo, que são todos os elementos ali que dizem respeito ao modo como nós vemos o mundo, ao modo como nós nos vemos, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, os sentimentos, pensamentos decorrentes de tudo isso. É o nosso psiquismo. A parte social é a nossa relação com os outros, onde nós nos estimulamos o tempo todo. E esses estímulos também dizem respeito ao passado e ao presente. Porque as relações do passado vão determinar o modo como nós nos relacionamos no presente, falando sobre a formação da família, a formação de grupos sociais, etc. A parte espiritual, que é essa parte mais profunda, mostra exatamente todo o conjunto de tudo aquilo que nós somos durante esse período, tudo aquilo que foi construído durante toda essa jornada que nós estamos vivendo. Então a gente vê que essa parte espiritual, ela tem uma força expressiva na nossa personalidade menor do que o nosso psiquismo, porque o psiquismo depende daquilo que nós estamos vivendo agora. Agora essa parte espiritual, ela acaba muitas vezes ficando adormecida em alguns aspectos, se manifestando em outros aspectos, somando tudo aquilo que foi vivido durante esse tempo todo. E o quinto elemento, que é o espírita, é a forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual, através das influências espirituais, através ali das relações positivas, das relações negativas. Então quando nós percebemos assim que de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais contundente aqui no mundo material, nós temos o nosso corpo físico, as relações sociais que nós temos uns com os outros e o modo como o nosso psiquismo constrói essa relação e essa visão do mundo. Então a parte espiritual é aquela parte mais sutil, é aquela parte mais profunda que nós ainda não conseguimos acessar na sua totalidade. Talvez quando nós alcançarmos ali um nível evolutivo mais elevado, nós teremos uma visão muito mais abrangente sobre nós mesmos. Porque aí então nós entenderemos esse aspecto do autoconhecimento. Enquanto nós não nos conhecemos profundamente, nós temos aquele conhecimento superficial daquilo que nós vivemos agora. Até porque eu posso falar assim, bom, a meu respeito, eu sou dessa forma, eu tenho essas tendências, eu vejo o mundo dessa forma. Nós podemos perceber que toda essa minha opinião diz respeito àquilo que eu sou hoje. Mas eu não consigo, por exemplo, ter uma ideia mais profunda de tudo aquilo que se encontra ainda reservado dentro de mim. Ou tudo que eu sou, na verdade, que foi construído durante tanto tempo. Então esse aspecto espiritual, sendo mais profundo, ele vai depender necessariamente de uma elevação e de uma depuração do espírito. Porque é então, quando estando no mundo espiritual,
numa condição mais elevada e fora das influências do mundo material, quando eu, por exemplo, não tiver mais encarnações para viver, não depender mais das influências da matéria, das influências das relações das pessoas, aí então eu teria uma visão muito mais profunda a respeito de mim mesmo. Mas enquanto eu não conseguir me libertar de tudo aquilo que o mundo físico gera sobre mim, eu continuarei apenas vivendo a minha personalidade com o meu psiquismo se manifestando em cada situação. No passado, meu psiquismo se manifestava de tal forma, porque eu vivia determinadas experiências naquele período. Hoje eu estou vivendo agora, na próxima encarnação a mesma coisa. Então a gente vai aos poucos vivendo toda essa transformação, encarnação após encarnação. Mas espiritualmente nós não temos acesso ainda. Então talvez aqui nós podemos colocar que somente espíritos em condições muito mais elevadas, espíritos sublimados que estiveram aqui entre nós, tinham realmente ali um autoconhecimento completo. Então é através dessa elevação que ele consegue então depurar a sua própria visão. Mas enquanto isso, é como se ele olhasse para dentro, para si próprio, através de um espelho sujo de lama. Então ele olhando para o espelho sujo de lama, ele não consegue se ver de um modo mais claro. Ele vê na verdade toda aquela sujeira que se encontra ainda, e essas sujeiras são exatamente os elementos que vão sendo ali impregnados durante a sua existência. Não sei se eu consegui passar para vocês as ideias, né? Dudu colocou, né, temos que lembrar que não só as tendências que trazemos com relação à sexualidade, que com o desequilíbrio, isso é elevado sobre processos trevosos, né, seres ainda no vício da ignorância, que mostram suas razões a trazerem ao ser que ainda vivendo aquilo do passado, possa sofrer as influências reais de um plano que não gostaria de estar vivendo, né? Então influências, esse é o aspecto espírita da nossa personalidade, né? Soldado colocou personalismo versus coletivismo, também mesma coisa. Volto para o Evangelho, terapia do amor, acho que será mais fácil, né? Tudo é amor, porque me entender não é fácil, você ainda me cutucando em minha personalidade. Mas né, Jane? Não dá por exemplo, a gente vê isso com muita clareza quando um espírito desencarna. A visão que ele tem de si mesmo, quando ele está encarnado, é uma. Quando ele chega no mundo espiritual, é outra. E isso porque quando ele chega no plano espiritual, ele começa então a sair daquela influência que o mundo exerce sobre ele. Ele começa a ter a sua mente começa então a ter mais clareza a respeito da sua personalidade, a respeito de quem realmente ele é. Não que ele tenha necessariamente evoluído a planos superiores. André Luiz, por exemplo, quando ele desencarnou, e ele começou a se dar conta de quem ele era, aquela ideia de que ele era médico, que ele vivia no Rio de Janeiro, que ele era casado, que ele tinha filhos, que ele tinha amigos, aquilo simplesmente desapareceu. E o seu psiquismo no mundo material girava em torno daquilo, tanto que ele se via no seu psiquismo como alguém que vivia numa esfera da sociedade mais elevada, que ele era um homem importante, que as pessoas o bajulavam, que ele era uma pessoa que tinha posses, porque ele lembra, né, que o avô dele, quando ele encontrou numa daquelas jornadas que ele fazia, ele lembrou que o avô que patrocinou a faculdade dele, que ele encontrou por acaso, né? Vocês se lembram, né? Não lembro que livro que era, mas vocês se lembram desse detalhe. Então, assim, o psiquismo dele era tudo em torno do que ele vivia. Que ele era o chefe da família, que ele era amado pela família, pelo menos assim ele se via. Quando ele chegou no mundo espiritual, em que a família já não tinha mais contato com ele, que o seu título, o do diploma da faculdade e as propriedades que ele tinha naquela cidade, simplesmente perdeu importância. Observem então que no plano espiritual, quando o espírito consegue de fato se desprender da personalidade terrena, o seu psiquismo muda completamente. Então, aquilo que eu falo para vocês, que eu sou assim, que eu tenho essa tendência, que eu vejo o mundo dessa forma. Quando chegar no plano espiritual, acabou tudo isso. Se eu conseguir, né, realmente me reconhecer como um espírito imortal e começar ali a ter aquele resgate das lembranças que ficaram adormecidas. Essa é a diferença do psiquismo que nós temos hoje e da nossa realidade espiritual. Porque essa realidade espiritual ela acaba abrangendo de fato a imortalidade do espírito. E quanto mais o espírito se eleva, maior é a sua visão a respeito de si mesmo. Mas enquanto isso, enquanto a gente não consegue alcançar essa nossa essência, enquanto nós não conseguimos limpar esse espelho
para que a gente possa se ver melhor, o trabalho nosso é exatamente esse trabalho de elevação moral, de moralização, de espiritualização enquanto nós estamos aqui. Quanto mais intenso o trabalho e mais efetivo ele se torna, mais limpo esse espelho vai ficando. Mas é um espelho que está bastante sujo pelos nossos instintos, pelo nosso primitivismo ainda. A Cindizinha colocou: ontem comecei a ver a série Freud da Netflix. Ele comparou a nossa mente como uma casa escura, onde brilha apenas uma única chama. O nosso inconsciente seriam todos os quadros, os vãos, as salas, os sótãos que ainda não são iluminados. E eles determinam nossos medos, instintos, desejos. Isso que ele fala corresponderia às nossas memórias de outras existências, não na visão dele, porque a gente lembra que o Freud, como foi colocado pelo Silas, ele traz uma visão ainda limitada no presente. Mas certamente a gente poderia usar essa mesma analogia que ele tem agora, quando a gente coloca, por exemplo, a necessidade da evolução da nossa visão a respeito de nós como espíritos imortais. Aí sim nós podemos colocar que cada um desses cômodos vão sendo então iluminados pela nossa autoconsciência. Eu acho que talvez essa palavra seria a mais correta da gente usar. A autoconsciência vai se tornando cada vez mais ampla, cada vez mais profunda, conforme nós vamos nos espiritualizando. Porque aí então nós saímos da nossa natureza animal e começamos a entrar na natureza espiritual. Mas enquanto nós estamos na natureza animal, a nossa vida diz respeito a tudo aquilo que nós estamos vivendo agora. Então, essa ideia dessa pequena chama que vai se expandindo cada vez mais, a gente pode imaginar como seria, por exemplo, a casa de Jesus, Não apenas iluminada, mas com janelas abertas, bem arejadas, perfumadas e tudo mais. Enquanto nós vivemos ainda nessa pequena escuridão, O soldado colocou animalismo. Será que existem mansões nas colônias espirituais, Essas foram as mansões íntimas, A Jane colocou, lá vamos dar algumas gargalhadas, erramos ou acertamos, Certamente que sim, Jane, a gente vai ter muita, infelizmente, pela condição em que nós nos encontramos no plano espiritual, nos encontramos agora, a tendência é muito mais constrangimento do que alegria, Então essa é uma expressão que nós conhecemos, que são os espíritos completistas. Quanto mais completistas chegam ao plano espiritual, maior é a alegria, a satisfação que os espíritos encontram. Mas, de um modo geral, é aquele espírito que volta levando ainda as suas culpas, os seus remorsos, os seus medos, por aquilo que ele viveu no mundo físico. Então, poderíamos ter muitas gargalhadas, mas teremos também muito mais lágrimas, infelizmente. Lágrimas de sofrimento, Infelizmente, substituir o orgulho pela humildade já ajuda muito, Talvez esse seja o maior desafio, Já que tudo é fruto do egoísmo e o orgulho faz parte disso, Por isso, educar não somente informar, mas transformar, Porque do contrário fica apenas acúmulo de informação. Mahal, bom dia. Dudu colocou, o ego mundano ainda mostra muito o que somos e o que fomos no pretérito, Por isso só a diluição formatada por esses modos, tendências físicas e morais trará a educação do nosso ser como seres divinos que somos e seremos sempre através de retiradas viciais, nesses momentos das nossas angústias que trazemos de vidas vividas em relação ao sexo, A vida desregrada que trazemos dos tempos passados. Essa é a tendência, Então, quanto mais autoconsciência, quanto mais autoconhecimento nós temos, menor será ali a influência dos nossos impulsos, Então, por enquanto, a gente continua ainda lutando. E é por isso que todas as encarnações que nós vamos vivendo, elas trazem elementos necessários exatamente para fazer com que a gente eduque. Não dá para ter uma educação completa sobre tudo aquilo que nós somos de fato. Por isso, então, cada encarnação traz para nós ali alguns aspectos específicos para trabalharmos esse ou aquele detalhe da nossa personalidade. Então, tudo vai sendo gradualmente transformado. Então, numa experiência, numa determinada etapa, a gente trabalha um aspecto, depois trabalha o outro aspecto. Claro que todos são trabalhados, mas alguns acabam se destacando muito mais do que outros.
Agora o detalhe é, né, que quanto mais consciência nós tivermos da importância de nós estarmos encarnados, da importância das experiências que nós estamos vivendo, e sabermos colher os frutos de tudo isso, né? Beleza, tô ligado. Então, assim, quanto mais consciência nós tivermos da importância da encarnação, do autoconhecimento, da necessidade da reforma íntima e tudo mais rápido esse processo vai acontecendo. Porque como nós já chegamos a falar nesses dias, infelizmente nós vivemos muito movidos pelas situações do nosso dia a dia. E nós nos deixamos levar por esses impulsos, esse é o problema. Então nós queremos o impulso da sexualidade, o impulso do orgulho, muitas vezes mobilizados por uma preguiça, mobilizados por uma revolta. Então tudo isso vai fazendo com que nós não apenas não nos desenvolvamos, como também nós criemos situações que para nós serão problemáticas no futuro. Então lembre que nós conversamos sobre isso, nós damos um passo para frente e 2 passos para trás. Então você avança um pouquinho na virtude, mas pelo fato de estar ainda muito ligado ao mundo material e essas situações, né, do nosso dia a dia, nós criamos então situações de relacionamento, situações que interferem no nosso desenvolvimento, damos vazão a tendências inferiores, aí nós criamos um problema. Na próxima encarnação, ela é toda planejada em torno do problema que nós criamos, e não em torno das virtudes que nós desenvolvemos. Aí então nós temos que viver novamente limitações, restrições, reencontros problemáticos. Aí nós temos a oportunidade de viver e consertar tudo aquilo, mas isso vai exigir de nós esforços, né, esforços e sacrifícios. Aí nós não fazemos esses esforços. Na próxima encarnação, nós teremos que viver em função dos problemas anteriores. Observem então que essa é uma tendência natural. A cada reencarnação, em vez de nós criarmos uma situação nova para a gente desenvolver a nossa potencialidade, nós ficamos presos a experiências velhas que não foram resolvidas. Então nós trazemos muitas pendências, né? É aquela coisa, né? Você tem 2 cartões de crédito. Um cartão de crédito você paga uma parcela da fatura e no outro você faz compra. Aí depois, daquele pouquinho que você pagou, você vai ter que pagar uma fatura maior depois. Então é assim que a gente vai se prendendo, vai se enrolando cada vez mais nessas teias que nós mesmos criamos. Então o autoconhecimento, a importância da educação do espírito, faz exatamente com que nós tenhamos a consciência de pensar assim, peraí, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou criar um problema para mim. Vou criar um problema para o outro, eu vou criar um vínculo problemático com uma situação, com um grupo de pessoas. Então eu não posso fazer isso. E aí então eu começo a viver com autoconsciência, começo a viver com responsabilidade. Essa responsabilidade é ligada com a minha espiritualização. Aí na próxima encarnação, eu olho para o passado, tem um detalhezinho ou outro para arrumar, porque eu não criei situações problemáticas. Aí eu tenho liberdade de dizer assim, bom, você tem pouca coisa para resolver, aproveita o resto do tempo para você crescer cada vez mais. Aí então eu vou criando situações que vão me dando oportunidade para ser cada vez melhor. Mas infelizmente nós fazemos o contrário. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Cláudio, bom dia. Cláudio colocou, né? Mas então sempre estaremos num círculo vicioso, pois não somos perfeitos e sempre teremos contas a pagar. Isso se nós não sairmos desse círculo vicioso, porque é um círculo vicioso que não nos aprisiona. Somos nós que ficamos prisioneiros dele. Agora, quando nós começamos a ter consciência de que nós temos um trabalho moral para fazer, de entendermos a nossa encarnação, não apenas como estarmos aqui no mundo físico para aproveitar a vida com o que ela tem que oferecer, mas nós entendermos que essa vida para nós é um educandário e que nós queremos ser bons alunos, aí então nós deixamos de viver esse círculo vicioso. Porque é a tendência nós nos depurarmos cada vez mais. Mas enquanto nós não tivermos essa consciência, basta a gente olhar para o mundo hoje. Como é que nós vemos assim as pessoas, em termos de modo de viver, se elas estão preocupadas com o futuro espiritual delas ou se elas estão preocupadas com o agora? A gente vê que todo mundo pensa no agora.
Não, eu quero viver bem agora, eu quero ter uma vida confortável, eu quero ser importante, eu quero ser reconhecido, eu quero viver de prazeres. Muito bem, as escolhas foram feitas. Mas no que isso vai fazer com que te torne uma pessoa melhor? Se isso não contribui para essa teoria, tenha certeza que você vai dar mais uma volta nesse círculo. E depois mais uma volta, até que vai dizer, bom, eu não quero mais viver assim. Eu quero viver certo, eu quero viver bem. Só que, claro, né, infelizmente, esse tipo de ideia contraria a tendência que nós temos hoje na nossa sociedade. Porque quando você escolhe não viver esses prazeres e escolhe viver dentro dessa educação espiritual, você é o careta, você é o diferente, você é aquele estranho, é o cara chato que não curte a vida, que fica pensando nessas coisas do espírito, dessas coisas religiosas. Então a gente acaba vivendo de acordo com o efeito manada, né? Todo mundo vive assim, eu também vivo. Didima colocou em cima, né? A gente já tem alguns planejamentos para a próxima encarnação, né? Como vamos vivendo, vamos aprendendo e percebendo que temos que mudar, né? Que aprimorar, né? E tem que ter assim mesmo, né? Jane colocou, né? Evoluir e ajudar a evolução da humanidade, usando o livre-arbítrio, né? Essa palavrinha que complica de temor de todo mundo. Cláudio colocou, já estive a pensar sobre isso, né? Como ao reencarnarmos não temos noção de que temos que pagar as dívidas, né? Então o risco de errarmos novamente será sempre maior? A gente está conversando sobre isso agora. Então ninguém pode dizer que não sabia. Muita gente faz ali as suas opções. Então as instituições, as escolas do espírito, as escolas religiosas de um modo geral, têm a função de educar o espírito. E infelizmente elas não estão fazendo bem o seu papel. Porque fazem com que o espírito fique muito mais ligado ao mundo físico do que se eleve espiritualmente. Porque traz aquela ideia de uma vivência de práticas superficiais, traz ali um discurso que não convence, apenas educa e instrui em termos de teologia. Mas se nós não pararmos para refletirmos sobre tudo, terá um efeito muito pequeno. Então, infelizmente, nós estamos vivendo, na verdade, de acordo com os impulsos da natureza. A natureza me oferece alguma coisa, eu posso aceitar ou negar, eu acabo aceitando. Felizmente, nós encontramos uma filosofia, nós que temos essa ligação, esse vínculo com a doutrina, que mostra para nós uma realidade diferente. Que a primeira coisa que fala para nós é: você é um espírito mortal e a sua vida aqui no mundo físico é temporário, então viva como um espírito, não viva pela matéria. Então, quer dizer, nós já temos essa consciência. A cada dia nós conversamos sobre como alcançar a felicidade, falamos sobre autoconhecimento, falamos sobre quais são as nossas virtudes e quais são as nossas imperfeições. Então, nós não podemos dizer que não sabíamos. Se nós erramos agora, a tendência é que nós erramos muito mais por vontade do que falta de conhecimento. Nós temos ainda muitas dificuldades. Mas, infelizmente, as nossas escolhas são escolhas fracas, né? Nós escolhemos para nós aquilo fácil, não aquilo que é forte. Pois é, exatamente, eu sei, mas não faço, né? Deixa eu ver aqui em cima rapidamente, só um instantinho. Deixa eu só voltar aqui. Bom dia, Regina. Nada como uma pandemia, né? Para todo mundo vir estudar, né? Que coisa boa. Dudu colocou, né? Não temos que viver querendo saber o que eu fui, o que eu sou, e para o que vim aqui nesse orbe, né? Precisamos entender que o processo do espírito é saber reconhecer que fomos trazidos até aqui para mostrar o melhor que foi colhido num aprendizado trazido de fora para dentro, do plano para esse orbe terreno. A preocupação desses pensamentos não trazem nada de melhor à sua mente, né? Mas saber se reconhecer como ser divino, chamado autoconhecimento. Isso sim traz a sua melhora como ser humano aqui na Terra, né? E aqui a Terra traz a escola a ti para esse aprendizado, retirando esse círculo vicioso de querer saber tudo o que gostaríamos de saber. Coloca o melhor nas suas ações, nos seus pensamentos, e aí a sua psicosfera interna
estará plena e melhor para viver sem os vícios que trouxe do passado, né? Viva o melhor que possa viver, né? Dudu tá com a antena dele mais afiada hoje, então tá facinho a conexão do outro lado. Então é isso aí, todos esses ensinamentos que chegam para nós acabam mostrando exatamente isso, né? A importância de nós agirmos em função desse objetivo maior, e não de uma forma tão pequena, de uma forma tão limitada como nós estamos vivendo hoje, né? Olha só quantas reflexões a gente consegue colher de um simples detalhe que foi colhido aqui do nosso estudo de hoje, né? Tudo isso começou a partir das energias sexuais, dessa força criativa, desse potencializador do amor, que infelizmente nós ainda não reconhecemos, apenas sentimos o seu efeito material. Mas nós vemos então, né, que reconhecendo então toda a profundidade desse sentimento, toda a profundidade dessas energias, e aplicando isso a nosso favor, nós temos tudo para fazer com que nós nos desenvolvamos. Continuando aqui, vamos lá. Bom, na verdade, né, nós praticamente aqui terminamos o nosso estudo, né? Deixa eu ver aqui o que nós temos mais. Nós falamos um pouquinho de Freud aqui também, né, que falava sobre essa autoconsciência, mas infelizmente, né, uma visão ainda limitada ao mundo físico, não ao mundo espiritual. E depois, com o passar do tempo, né, a gente vai então despertando, né, a nossa visão espiritual, a nossa visão de nós mesmos dentro dessa realidade. Hilário, que ouvia atenciosamente as elucidações expostas, considerou: semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Não me calou agradavelmente a ponderação que julguei de todo oportuna, ante a elevação e a transcendentalidade a que Silas projetara o tema em estudo, mas o assistente sorriu bem-humorado e respondeu: Hilário, meu amigo, na Terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, observem aqui então, quando nós falamos então da visão das energias sexuais da perspectiva do mundo físico e da perspectiva espiritual. Aqui no mundo físico, genital do homem e da mulher. É ali que fixa a energia sexual. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi ainda Sigismundo Freud, né, ou Sigmund Freud, quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. Então viu que foi Freud que definiu o objetivo do impulso sexual, apenas relacionado com a busca do prazer. Sim, a assertiva é respeitável, em nos reportando às experiências primárias do espírito, no mundo físico. Então, se nós falamos das experiências primárias aqui no mundo físico, as energias sexuais têm essa função de atração, de reprodução, de busca de prazer. Porque é assim que nós entendemos o sexo. Tanto que durante muito tempo, a gente lembra, estudando teologia, voltando no passado, nós lembramos que o sexo, principalmente dentro do cristianismo e outras filosofias também, ele era visto como um pecado. Falou em sexo dentro da religião, falar em sexo, por exemplo, a própria concepção de Jesus por Maria não se deu através do sexo pela visão pecaminosa que ela tem. Mas aqui no mundo físico, as experiências primárias são vistas dessa forma. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Então vamos dilatar essa definição. Vamos ampliar o entendimento dela para sair apenas do campo erótico. Pela energia criadora do amor, que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Temos, assim, o prazer de ajudar, de descobrir,
de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Encontramos, desse modo, almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras, do ponto de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Sem dúvida, o lar digno, santuário em que a vida se manifesta, na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, é uma instituição venerável, sobre a qual se concentram as atenções da providência divina. Entretanto, junto dele, dispomos igualmente das associações de seres que se aglutinam uns aos outros nos sentimentos mais puros em favor das obras de caridade e da educação. As faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. Após breve pausa, acentuou: o próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova que, embora a princípio não lhes compreendessem a excelsitude, deles se fizeram apóstolos atimorados, selando com o Mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento do amor no mundo. Antes da gente continuar, na verdade nós já estamos parando, mas nós vimos aqui então, quantas vezes nós encontramos aqui, né, nessa ideia da busca do prazer, como foi colocado aqui nesse trecho, que vale a pena a gente reforçar. Porque, na verdade, quando nós falamos da energia sexual, porque nós demos esse título para ela, nós podemos falar de energia criadora. Ou seja, a energia criadora do amor. E essa energia criadora do amor seria ali, podemos dizer, a argamassa que constrói o edifício. Então nós colocamos ali os vergalhões, nós colocamos os blocos de concreto, mas sem essa argamassa nada se sustenta. E é exatamente essa argamassa, estabelecida na alma, em aperfeiçoamento, que vai então se aprimorando conforme ela vai se enobrecendo. E é então quando nós falamos no prazer, que nós entendemos apenas pelo prazer da sexualidade como sendo aquele prazer mais intenso, que na verdade nós já conhecemos esses outros níveis de prazer. O prazer da amizade, o prazer de estarmos juntos aqui hoje estudando, o prazer de nós realizarmos um sonho, o prazer de nós nos desenvolvermos na busca pelo nosso aprimoramento profissional, acadêmico, religioso. Esses prazeres são prazeres imateriais. Enquanto que o prazer do sexo depende dessa prática, depende desse contato. Como nós vimos aqui, temos assim prazer. Ele coloca aqui vários exemplos que eu só vou reforçar. O prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, aprender, elevar, construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. E aqui quando ele coloca infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito, significa que nós não temos ideia ainda dos outros níveis de prazeres que os espíritos superiores encontram.
Porque para nós são esses prazeres que nós conhecemos. É você estudar, é você ajudar alguém, descobrir alguma coisa, de você, sei lá, com uma realização aqui no mundo físico para nós. Isso nos proporciona prazer. Imaginemos agora os espíritos que vivem num ambiente fora da matéria. Prazeres que são para nós ainda completamente ignorados, mas que certamente estão lá à nossa espera. Então, esse ensinamento aqui, dizendo para nós, outro ponto importante, quando ele coloca para nós aqui, encontramos almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras do ponto de vista fisiológico, mas permutam constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Então nós vemos que o lar, sim, ele acaba sendo construído começando por essa energia, onde há a paixão, onde há ali o aprofundamento do sentimento, onde há a relação sexual, onde há a gestação da vida. Mas nós temos também associações que vão ali se formando por indivíduos que trazem um propósito maior, sem qualquer tipo de relação com a sexualidade. Mas nós falamos dessa energia do amor. Então isso mostra para nós outros níveis de prazeres, outras formas que essas energias são aplicadas sem que nós nos demos conta. Então, na verdade, não é a energia que é limitada, somos nós que rebaixamos, né, a sua qualidade. Rapidamente aqui voltando, vamos lá para a gente encerrar, pessoal. Aqui em cima para nós. Mais uma mensagem, só um instantinho. Aqui nós temos, né, Dudu colocou para nós. O passado, quando se pergunta, interessa? Sim, interessa aos que aqui obram num trabalho extremamente bom para o seu ser equilibrado. Porque se você mostra o seu desequilíbrio com pensamentos errados e vis, nada será colocado para a sua melhoria como ser terrestre. E tu és. Nunca desmereça o que tu viestes fazer aqui. Faça da sua vida o melhor que possamos fazer a ti e ao outro, e deixe os seus vícios pessoais para o aprendizado de quando dá volta até aqui. Seja sempre o seu momento de agora, porque o momento de ontem será verificado e atualizado por todos que se responsabilizam por cada um que vive nesse planeta. Como é bom aprender o melhor que possamos trazer aos nossos pensamentos. Pense, repense. As suas questões estão sendo avaliadas e mostradas para que tu, num dia melhor, seja aquela pessoa que veio até aqui para a sua evolução como espíritos reais que somos. Obrigado, meu irmão. Então está aí a participação, né, dos amigos do plano superior, né, que até esse tema é tão instigante, tão intenso, né, que até tivemos ali uma colaboração muito mais ativa agora também, trazendo para nós esclarecimentos, mostrando, né, a diferença do que é para nós apenas uma leitura e do que é uma reflexão em torno de um roteiro como esse que nós estamos estudando, né? Espíritos Online, soldado. Exatamente. Então, banda larga ainda, né? Então, meus amigos, encerrando aqui esse nosso estudo de hoje, a gente continua depois no nosso próximo encontro na semana que vem. Nós temos aqui então o título, como é colocado para nós, anotações oportunas. E nós tivemos oportunidade de aproveitar essas anotações também, para entendermos um pouquinho sobre aquelas complicações geradas por aquele grupo, pelo fato de usarem essa energia sexual, essa energia criadora do amor, que é tão importante, né, mas usada de uma forma equivocada, que gerou a união desses espíritos para uma expiação tão dolorosa, como nós vimos no capítulo anterior. Então agora, a partir dessas reflexões, nós somos capazes de olhar aqui para a nossa atualidade e fazer uma análise exatamente das mesmas situações que nós estamos vivendo. De que forma que nós nos relacionamos conosco mesmos, de que forma que nós nos relacionamos uns com os outros, de que forma que nós buscamos prazeres aqui no nosso mundo. Esses prazeres trazem para nós um resultado positivo, trazem para nós um resultado construtivo,
Se nós tivermos a oportunidade de fazer essa autoanálise e de chegarmos a uma conclusão, e essas conclusões nos ajudarem na nossa transformação, nós veremos que então tudo isso será para nós de extremo benefício para o nosso crescimento. Do contrário, ficaremos estagnados, né? Pois é, Landão, né? A gente fica aqui preso nessas ideias, né? Nesses pensamentos que mostram para nós exatamente isso. Que é muito interessante. Eu me lembro que o Chico, numa das histórias que contam sobre ele, falava, alguém próximo ficava analisando o comportamento dele. E vendo, né, o Chico com toda aquela simplicidade, com toda aquela delicadeza e tudo mais, alguém pensou próximo a ele assim, será que ele é homossexual? E ele então, como ele sempre fazia, ouvindo o pensamento dos outros, ele falava assim, ele disse, não, eu não sou homossexual. Né? E depois ali trouxe algumas considerações. Porque a gente percebe que você se desviar daquele comportamento sexual aqui no nosso mundo, muitas vezes você acaba sendo julgado dessa forma. Né? Nem que se fosse, né? Mas a ideia é exatamente essa. Porque você tendo ali a sua delicadeza, você voltar a sua atenção para outros tipos de prazeres, você ter ali um comportamento diferente do que a maioria tem nessa relação física, que para nós ainda é tão necessária, quando você se comporta de um modo diferente, a primeira ideia é que você não gosta daquele tipo de relação. E na verdade você sublima aquele tipo de relação. É muito diferente. Sai da convenção social. Acaba sendo depois criticado e apontado como algo negativo. Então por isso nós sempre pensemos nisso, né? Tudo para nós é lícito, mas nem tudo convém, principalmente no comportamento que vai trazer para nós alguma lesão. Nós sabemos disso. E acaba sendo julgado também, né, Marião? E acaba depois trazendo uma consequência negativa. Hoje nós vivemos uma época, meus amigos, nós, em especial que somos estudantes da doutrina, que nós temos uma facilidade muito grande de discernir o certo do errado em qualquer tipo de situação. Principalmente no que diz respeito a esse tema de hoje. Nós sabemos quando isso machuca, nós sabemos quando isso faz mal. Basta apenas que nós então nos equilibremos. Porque, como eu disse no início, né, não podemos mais dizer que não sabíamos. O Flávio lembrou, né, lembrando que hoje, né, a do estudo de hoje, né, beleza. Então, meus amigos, nós paramos aqui na página número... rapidamente aqui... na página número 196, onde nós vamos continuar aqui trazendo, né, algumas novas considerações a respeito desse tema também, principalmente ligado àquele grupo, àquela família. Né? Então a gente volta, página 196,